Olá, minhas amigas e meus amigos, começando mais um episódio do Comet Talks for Life. E hoje nós vamos falar de nutrição de um ponto de vista diferente, Tiagão. Totalmente diferente, Fabinho. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Lu. Boa noite, galera. Hoje iremos desmistificar toda a nutrição para vocês. Emagrecimento sem anestesia. Boa, garoto. Bom, e para trazer esse assunto especial pra gente, escalamos um especialista no assunto, Tiagão. Esse cara é mesmo, meu Deus. Luciano Taveira, nutrição, performance, disciplina e os atalhos modernos da saúde. Bem-vindo ao Comet Talks for Life. Bem-vindo, Lu. Muito obrigado, uma satisfação enorme poder estar aqui com esses meus dois amigos, falar de um tema assim que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, estudo profundamente, vou atrás, pesquiso, e eu costumo dizer que eu sou a ovelha negra da nutrição esportiva, porque eu vou contra a maré, eu vou contra a manada, batendo de frente, mas com muito respeito, com muita lucidez e muita ciência envolvida. Boa, garoto. Boa, garoto. Então já vamos começar com o pé direito, hein? Vamos lá. No mundo de hoje, cara, nunca se falou tanto em nutrição. Nunca se teve tanta informação. Agora pela internet, né? Porém, o que nós vemos é aumento de obesidade, doenças, né, relacionadas à alimentação. Lu, você acha que esse número exorbitante de informações, ele tá fazendo mal para a população, cara, ou eles estão comendo açúcar demais? Não, acho que fazer mal não está fazendo. O problema é que as informações que chegam são muitas vezes distorcidas, né? É uma informação que, vamos dizer assim, que é baseada numa ciência que está ultrapassada, numa ciência que, vamos dizer assim, foi um pouco manipulada. Exatamente. E os resultados estão aí, né? Hoje saiu, acho que a última estatística no Brasil, 65% da população brasileira está obesa. Olha, Nós estamos falando de obesidade. Se colocar aí o pessoal que está com sobrepeso, que é aquele pezinho extra ali, Sim. a gente chega aí nos 80% de uma população aí Sim. que está doente por causa desse problema metabólico que é a obesidade. e sem falar nas estatísticas de subnutrição também, né? Porque se você pegar, então, colocar essa estatística na balança, você não tem 10% da população talvez saudável, né? Nossa, exatamente. Exatamente. Cara. Não é fato de comer bastante, mas ainda está desnutrido. Né? Então a informação está aí, eu acho importante, mas mais importante do que isso, e eu digo isso para todo mundo que está aqui, não acredite no que eu estou dizendo. Vá pesquisar, mas pesquise de verdade. Então, eu costumo dizer assim que o papel aceita tudo. Tá aí o papel higiênico para comprovar o que eu estou falando. Boa. Então, tem muito estudo científico, pesquisadores agora renomado trouxe que 90% das pesquisas científicas no mundo estão com problema, para não dizer outra coisa. Estão compradas, né? Exatamente, né, irmão? Já que você Tá tocou nesse corrompido assunto, completamente, né? A corrupção do mundo, acho E que chegou aí, até isso. Né? é importante o nutricionista ver, saber pegar um estudo científico, pesquisar, saber entender o que está acontecendo, se tem patrocínio, se quem fez esse estudo está envolvido com alguma empresa, alguma coisa, isso é primordial. Então, para quem é leigo, eu entendo que é difícil pegar um estudo científico. Para a gente, às vezes, é muito difícil pegar a estatística, ler, mas, gente, vai atrás, ouçam profissionais que estão dizendo coisas diferentes, que está mudando, que está tirando fora dessa bolha e seja humilde para receber essa nova informação. Não, pois então tá bem claro que fazer a pesquisa é importante, mas pesquisar sobre o pesquisador também é, Exatamente. não é verdade? Agora, Lu, redes sociais transformam a alimentação em moda. Hoje as pessoas seguem um monte de nutricionistas por aí, né? Você acha que elas seguem os nutricionistas ou seguem só tendências, cara? Eu acho que acaba indo nessas duas mãos, essas duas vertentes, né? Por várias razões. Acaba se identificando com um nutricionista por alguma razão, alguma coisa. E tem muita gente que traz argumento que acaba te enganando de uma certa forma, mas assim, é difícil falar que um profissional está querendo te enganar, mas ele usa de tanto
artefato, de tanta coisa que acaba iludindo um pouco as pessoas, né? E em relação à moda, cara, eu acho que existe esse ponto de vista de moda, né? O influencer está fazendo, vou fazer também. Eu acho que a moda entra aí. Ele fez, teve um resultado, eu vou acabar fazendo também. Eu acho que as duas vertentes acabam interferindo, porque alguns são exemplos, né? Então as pessoas querem seguir, e aí cada um que siga o seu exemplo, nem bom nem ruim. Claro. Né? Cada um escolhe o que quer fazer. E isso acaba chamando a atenção, acaba trazendo para a pessoa se espelhar nesse outro profissional, nesse influencer, ou seja, quem for, e aí acaba entrando ali numa dieta da moda, alguma coisa presente. Eu acho que acaba, assim, influenciando num processo, a grande massa, influencia, assim, sem dúvida alguma. Com certeza. Sim, tem aquelas dietas dos caldos, né, que um Nossa. artista faz, aí Da a galera lua, começa né? a fazer, dieta da lua, cara. Sim. Tem uma dieta boa, que é a dieta da vela. Dieta da vela. Quando nada mais resolve, você acende a vela pro santo que você tem mais fé e pede para ele te ajudar, porque... Mas você não acha que é mais disciplina, assim, da galera? Porque o que você vê nos seus clientes, assim, nas pessoas que você convive? Porque, assim, Lu, as pessoas, geralmente, elas não erram por ignorância, pelo fato de ter muita informação, né? Então, assim, por que você acha que as pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem? Obesidade não é uma coisa simples, não é uma coisa de querer. Eu tenho ou não disciplina, eu quero ou não, eu sou preguiçoso ou não. Obesidade vai muito além disso. Existem fatores hormonais, existe a dependência química ao alimento. Para vocês terem uma ideia, o açúcar, e aí quando eu falo açúcar, é tudo aquilo que vira glicose quando a gente consome. Então pode ser pão, pode ser macarrão, pode ser o próprio açúcar, o doce. O açúcar em si, ele gera uma dependência muito maior que a cocaína. Estudos feitos, né? Pegaram ratinhos que viciaram eles em cocaína, viciaram eles em açúcar. Quando eles tinham a opção de escolher, adivinha o que eles escolhiam? O açúcar. Açúcar. E a outra questão é que o açúcar, socialmente, ele é bem aceito. Com certeza. Você nunca vai ver, por exemplo, você chegar numa festa, assim, não vou comer o bolo que eu estou fazendo dieta. Vai vir um, vai vir outro, não, só um bolinho, só hoje, toma aqui um refrigerante, esse suquinho, esse brigadeiro tá uma delícia. Mas você nunca vai ver alguém oferecendo bebida para um ex-alcoólatra. Sim. O cara tem que ser muito sacana para oferecer uma bebida para um ex-alcoólatra. Mas... porque a gente sabe as consequências disso, você sabe qual foi a vida do cara, a batalha dele, as coisas que aconteceram, e esse cara não pode de forma alguma beber álcool. Com açúcar é socialmente aceito, não tem problema. Né? Então, eu não gosto de dizer, de focar. Claro que tem o fator disciplina, claro que tem o fator de se organizar, de fazer e, de fato, querer que as coisas aconteçam. Mas é um processo bioquímico importante que precisa ser levado em conta. Cada caso é um caso, né, e precisa ser muito bem trabalhado. Então, o trabalho tem que ser de forma bem individualizada, focado. Tem que entender, a obesidade está muito relacionada com questões emocionais. Se não tratar as questões emocionais, volta para o açúcar, é como se fosse um dependente químico. Não tem jeito. Então, dizer que é só disciplina, não dá. Mas é um fator, né, que precisa ser levado a sério, e a disciplina é uma questão, sim, de primeiro passo a pessoa tem que querer, em qualquer vício que você tiver. Então ela tem que querer. A partir daí, você cria métodos, estratégias, processos que vai ajudar essa pessoa a alcançar o objetivo dela. Mas primeiro a gente precisa identificar o que te levou a isso. Quais são as questões? O que aconteceu? O que é que você come que você acredita que está te prejudicando? O que você acha? Por que você come isso? Qual é o momento? Aconteceu um momento de estresse ou é uma enganação, um auto-engano? Hoje eu trabalhei tanto, estou cansado, eu mereço comer um pudim. Sim. Então tem várias coisas envolvidas. A disciplina ajuda, faz parte do processo, mas dizer que a pessoa não consegue porque ela é indisciplinada,
eu acho delicado falar disso. E nesse fator emocional que você diz, seria então um conjunto multidisciplinar ali para tratar esse paciente em específico, né, Lu? Nós temos o Instituto Saúde Mogi, com a psiquiatria aí de muita qualidade, hein? Eu costumo dizer que é corpo, mente e alma. Tem que cuidar dos três, questões biológicas, fisiológicas, culturais, socioculturais, tá tudo envolvido no processo. Boa, garoto. Certeza. Excelente. Lu, agora você tem um método e esse seu método ele incomoda porque exige compromisso, né? Exato. Por que você defende, cara, 60 dias sem plano B, quando o assunto é emagrecimento e saúde, cara? Exato. Voltando um pouquinho, né, do que a gente acabou de falar, a partir do momento que eu identifico qual é o problema, qual é a causa desse paciente, eu vou tratar isso daí. E aí eu entro com um contrato. Falo assim, agora a gente vai fazer um contrato. Nós descobrimos o que está acontecendo, ou seja, problema emocional, ou seja, uma tireoide que está desregulada, ou seja, o intestino que está todo bagunçado, o estilo de vida. Então a gente vai traçar um método, a gente vai traçar um projeto, e aí a partir disso não tem plano B. Porque quem quer chegar em algum lugar, é o plano A que vale. Se você começa um projeto com o plano B na manga, esse projeto já está fracassado. Você já perdeu a força, com né? Já certeza. perdeu. Não tem jeito. Então, é uma forma de chamar a atenção dessa pessoa de que siga o processo. Isso não quer dizer que você não pode calcular a rota. É como um GPS. Sim. Você vai sair daqui e vai para o Rio de Janeiro. Mas se der um problema ali na Dutra, se precisar entrar para São José dos Campos para fazer um desvio, você vai fazer. Mas você vai chegar lá. Não tem jeito. Sim. E no nosso processo, a gente faz com que isso aconteça. Show de bola. Sim. Muito bom. O tema, ele é polêmico, né? E delicado, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Até que ponto, Lu, no seu ponto de vista, você acha que o indivíduo, ele diz aquele falta de tempo, mas na verdade ele tá passando por problemas psicológicos ali, né? E ele acaba pegando esse atalho aí, dizendo, não tenho tempo, tal, pra mim tá difícil, né? Como que você vê isso, cara? Cara, é prioridade. Você dá prioridade àquilo que de fato te engrandece. Exatamente isso. Então, a partir do momento que você coloca determinada situação como prioridade na sua vida, não tem como isso dar errado. Agora, você pode começar a arrumar desculpas para não querer fazer o que precisa ser feito. Você nunca vai ter um campeão na zona de conforto. É verdade. Desculpa. O aço, cara, é feito... A espada é feita do aço que é forjado, cara, na brasa e na marretada. Não tem zona de conforto para quem quer ter sucesso, seja lá no que for. Você nunca vai ser um empresário de sucesso ficando na zona de conforto. Você nunca vai ser um atleta de elite ficando na zona de conforto. E você nunca vai conseguir atingir os teus objetivos de saúde ficando na zona de conforto. Zona de conforto nunca fez campeão. E não deixa de ser um processo de busca de algo mais, de uma coisa interna. As pessoas falam assim, pô, mas eu não estou motivado, né? Eu também não gosto muito desse lance de motivação, porque tem dia que você acorda motivado, você vai treinar, não sei o quê. Mas antes do meu projeto, eu falo assim, qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? Você precisa encontrar isso. Porque se eu comer mais um pouco, meu médico falou que eu vou partir dessa para uma outra. Então você já tem um motivo forte. Qual é o teu motivo? Pô, eu quero ver minha filha crescer. Eu quero ver minha filha se formar. Eu quero ver minha filha, quero conhecer meus netos. Então, se você não encontrar um motivo que vai te levar à ação, e aí eu tenho a motivação, você fica difícil você entrar num processo. Verdade. Então eu gosto de trazer essa clareza para as pessoas para que ela comece a pensar o quanto isso é importante para ela. Né? É muito comum a gente ver, por exemplo, e aí eu vou usar um caso sem querer ser machista, sem nada, mas uma separação de um relacionamento longo, marido e mulher, que o marido trocou a mulher por uma secretária, alguma coisa, essa mulher, ela sofre o choque,
ela sente esse trauma, mas na hora que ela muda a chave, meu amigo, ela vai ficar gatona, ela vai se cuidar, ela vai olhar para ela de outra forma, ela vai querer dar a volta por cima, porque ela teve um motivo forte. Assim, agora eu vou mostrar para esse cara quem é que ele perdeu na vida dele. Verdade. Né? Então, é um exemplo do que a gente vê que realmente que acontece. Essa é a maior motivação que o cara pode ter. Essa é a motivação. O que tá pegando aí? O que você quer melhorar? Você precisa fazer isso aqui pra quê? Pra isso aqui? Então é isso aqui, cara. Boa, Lu. Ele tem que trazer clareza pro projeto dele. Se ele não trouxer clareza, ele não sabe para onde ele quer ir. E aí qualquer caminho serve. Exatamente, cara. A gente sempre falou Caramba. em alguns momentos aqui no programa sobre essa questão da motivação. Eu sempre dei esse diagnóstico aí, né? Sim. Do motivo e a ação. Então, quando eu queria arrancar do cara o motivo, eu perguntava pra ele: o que faz você levantar da cama hoje? O que faz? O que faz? O cara, meus boletos. Já é um motivo importante. Já é um motivo. Ah, meus filhos. Então você tem que ficar cavucando ali nas pessoas, né? É um barato isso, né? Agora, Lu, um debate atual e polarizado, tá? A romantização da obesidade, do seu ponto de vista, ela está sabotando a saúde pública? Olha, esse é um assunto bem delicado. Né? Não tem como dizer, e aí cada um escolhe o jeito que quer viver. Ah, eu estou bem, eu sou feliz assim, ótimo. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas dizer que você está saudável, que está tudo bem, que você escolheu isso para sua vida e você vai ter longevidade, você vai ter uma saúde, vai ter, desculpa, tá se enganando, tá maquiando um processo que logo vai ser cobrado. Matematicamente isso é impossível, né? Não tem. Então, respeito quem quer ser, respeito quem quer ter esse estilo de vida. Tá tudo certo. Sim. A partir do momento que você escolheu isso, ótimo. Mas não vem me falar que isso é saudável, porque não é. Não é. Essa é romantização mesmo. é perigosíssima, porque muita gente pode se espelhar em pessoas que hoje estão lá com sobrepeso, acha que aquilo vai ser longo prazo, é mentira. Assim, cientificamente falando, é mentira, né? Então, é um perigo. Mas essa romantização sempre existiu. Vou te dizer como. Ai, que bonitinho esse menininho. Que tão fofinho. Ai, gordinho. Ele tem saúde, Tem né? saúde. É verdade. Né? É. Então, isso sempre existiu. E a partir do momento que você coloca isso no subconsciente de uma criança, que o gordinho é bonitinho, que o gordinho é fofinho, que o gordinho é engraçadinho, ele vai continuar gordinho até a hora que a saúde dele berrar. Exatamente. Né? Então, a gente vê isso muito com os comediantes que passaram por esse processo, porque ele era gordinho, engraçadinho, e aí muitos fazem o processo de emagrecimento, emagrece, e aí perde, de certa forma, essa beleza que ele tinha do gordinho engraçadinho. Pois é. Não, o Leandro Hassum, os caras falam que ele, depois que emagreceu, ele perdeu a graça. Não, o cara é engraçado pra caramba, cara. E ele tá saudável. Quem presta atenção nesse tipo de detalhe, né? Jamais vai falar uma coisa dessa, Tem né? entrevistas Exatamente. dele, assim, extremamente importante para quem vive ao redor, para quem convive com pessoas que vivem nessa batalha de ganho e perda de peso. Quem tiver oportunidade aí procurar as coisas que ele fala, o processo que ele passou, como é fácil você sair. É como se fosse um vício mesmo. Ele deixa bem claro ali, é um processo. Por isso, precisa, sim, ter cuidado, ter respeito, porque não é uma coisa simples e não é fácil. Leandro Hassum, se você está acompanhando esse programa, você está convidado para vir aqui no Comedy Talks for Life, né? A gente te adora, hein? Convidadíssimo, meu irmão. Vem contar a sua história pra gente aqui também. Muito bom, Fabinho. Boa. Bom, polêmica no ar agora, hein, galera? Ozempic, Mounjaro, estão na roda das conversas, né? aí, E também na geladeira das pessoas, né, cara?
Lu, no seu ponto de vista, cara, que a gente pode ver que é bem técnico e com um embasamento fantástico, cara, né? Você fugiu desse nicho dessa pirâmidezinha que montaram já há muito tempo e vem enganando a população há muitos anos, né? Você acha que essas canetas emagrecedoras, elas são válidas até que ponto? E se, no seu ponto de vista, isso pode trazer algum malefício para o paciente a médio, longo prazo? O que você pode falar para a gente sobre isso, irmão? Acho uma ferramenta muito interessante, que pode ser muito bem aproveitada dentro de um contexto. Sim. Como eu disse, obesidade não é uma coisa simples. Primeiro, eu preciso identificar o que é que está causando essa obesidade. É o estilo de vida? É só o que ela come? É só o que essa pessoa está comendo, o que ela está fazendo? É uma questão emocional? O que é que está levando? É uma questão hormonal? Os hormônios estão desequilibrados, tireoide hoje em dia, se você tem um hipotireoidismo, você não consegue emagrecer de jeito nenhum. Então eu não preciso da caneta, por exemplo, para isso. Muito pelo contrário, a caneta pode piorar esse processo. Né? Então, você precisa ter um profissional bom, e aí tem que ser um médico, não é o teu nutricionista, não é o teu professor da academia, não é o teu personal, não é. É um médico qualificado que vai fazer uma batelada de exames em você e vai descobrir, vai arrumar todo o terreno, vai arrumar todo o processo e depois a caneta pode ser sim um fator bem interessante para esse processo de emagrecimento. O que acontece hoje em dia? Que as pessoas estão comprando essa caneta, usando de qualquer maneira e aí as consequências são previstas. Cegueira, pancreatite e vários outros problemas está escrito lá na bula. Pois é. Puxa vida, cara. Então, é a forma que está usando, uma forma indevida, que está causando esses problemas. Então, já é uma pessoa que, se ela está com sobrepeso, ela já tem vários problemas metabólicos, o corpo dela está extremamente inflamado, o pâncreas já está sobrecarregado, e aí você usa de forma errada, vai trazer mais problema ao invés de benefício. Sim. Por isso que precisa prestar atenção. Ela tem que ser uma ferramenta porque você precisa consumir os nutrientes corretos, porque ela é um análogo de GLP-1. Ela imita um hormônio que tira a tua fome, te deixa saciado. Então você no começo fica enjoado, você no começo tem dor de cabeça, fica com o estômago embrulhado, você não quer comer, ela tira a tua fome. Só que a partir do momento que você para de comer, você para de colocar micronutrientes para dentro do seu corpo, você para de colocar aminoácidos que você precisa para criar músculo. Sim. Então é um processo. Quem está tomando isso tem que fazer musculação, tem que fazer força para manter a massa muscular, que é o principal motor de queima de gordura do nosso corpo. Exatamente. Não tem como. Você começou a entrar num processo desse, usando a caneta de qualquer forma, a primeira coisa que você vai perder é muita massa muscular. E aí depois, quando você para de usar essa caneta, o reganho é gigantesco. Sem falar nas questões emocionais que você não tinha, que você começa a ter. A caneta passa a ser a sua muleta, sem ela você não consegue. E aí o consumo dela ao longo, durante um grande período, não se sabe o que pode acontecer. É verdade. Porque os estudos foram feitos para serem tomados nessas doses, nessas condições, durante determinado período de tempo. Quando você prolonga isso daí, as consequências a gente ainda não sabe. Não conhece, né? O processo é novo. E, inclusive, esse uso indiscriminado, né, cara? Eu vejo, hoje a gente pode falar assim, eu acho que vai ser, não. A gente já vê pessoas que fazem uso desse tipo de caneta emagrecedora e não muda o estilo de vida dela. Então, na verdade, essa questão ele vai perder peso. Vai perder. Vai perder, não tem como. Ele vai deixar de comer. Aí ele deixa de entrar nutriente, ou seja, ele está queimando reserva e aí ele vai perder a massa, como você comentou. E aí tem as questões de sarcopenia, né? Se eu não estiver enganado, né? Você pode me corrigir. Então, olha como é danoso o uso indiscriminado, né, cara? Agora, se a gente fosse traçar um perfil, Lu, quem
tem que usar esse tipo de ferramenta e quem não pode usar de jeito nenhum, do seu ponto de vista, cara? Acho que é assim, não é uma coisa simples. Você precisa fechar um quadro clínico para entender quem é que pode e quem é que não pode. Agora, quem não precisa é justamente aquele indisciplinado que quer ficar na zona de conforto. Pois é. Lembra que eu falei? São questões, envolvem várias questões emocionais, questões metabólicas, várias coisas que envolvem no processo. Agora, porque é modinha, ou porque quer emagrecer rápido, quer um resultado rápido, ou porque não tem disciplina para fazer o que precisa ser feito, aí vai pagar um preço caro. Com certeza. Sim, exatamente, Lu. Bom, prateleiras cheias, resultados nem sempre estão lá naquilo que as pessoas desejam, né, cara? Prateleiras cheias do quê, Lu? De suplementos, cara, né? Até que ponto esses suplementos eles são vantajosos, né? Pro atleta, pro sedentário, para aquele cara que quer mudar de vida, ou a alimentação raiz é a chave para você ter uma boa saúde e um emagrecimento, irmão? A palavra já diz, suplementar. Você vai suplementar aquilo que está faltando. Tem o momento certo, a hora certa para que isso aconteça. Mas, com certeza, tem dois alimentos que a gente tem na natureza para o ser humano que, consumido, supre a necessidade de qualquer tipo de alimento industrializado, no caso, a suplementação. É importante, precisa, principalmente quando você é pontual, quando você vai numa farmácia de manipulação e manipula doses corretas, doses precisas, acompanhamento adequado para saber a resposta que essa suplementação está dando, né? E aí você consegue ter o controle, ter a visão de tudo que está acontecendo. Agora, não deixa de ser um produto industrializado a suplementação. Sim. Que daí vem corantes, aromatizantes, Sidulantes, um monte conservantes. de conservantes, que ao invés de te ajudar no processo, te prejudica. Hoje a gente sabe que o intestino é um grande... É a bola da vez hoje em dia. É verdade. E sabe-se muito pouco a respeito do intestino. E qualquer coisa que a gente consuma que prejudica o funcionamento desse órgão tão importante, compromete o sistema todo. Então, como que eu vou tomar um suplemento que tem ou um corante amarelo, ou um corante vermelho, ou um corante azul que está sendo proibido em vários países? Sim. E eu vou consumir esse suplemento que eu estou achando que está me trazendo benefício, quando na verdade está prejudicando todo o processo. Outra coisa, laudo do produto que você está comprando, você tem? Não tem, né? Você tem acesso a esse laudo? Você consegue ver? Você consegue? É muito difícil. Então, muitas vezes, você não sabe o que está ali dentro. Sim. Né? Então, se for usar, tem que usar da forma certa, tem que conhecer o produto que está comprando, o profissional tem que entender, tem que confiar nessa indústria, tem que ter laudo. Enfim, é um processo assim que delicado para sair usando de qualquer jeito, igual é usado hoje em dia. E Lu, desmistifica o whey pra gente, cara. Porque assim, ó, eu vi um estudo que comprovou que se você pegar 100 gramas de whey, claro que ninguém vai tomar 100 gramas de whey, né? Mas você pega 100 gramas de whey, somente 23 gramas, 23% disso será absorvido pelo seu corpo e a tendência é virar músculo. O resto serve como fonte de energia, cara. Então, isso é um mito, né? É um mito? É um mito. Isso já foi... Os estudos mostraram que era o quê? Eles davam essa quantidade de 30 gramas para as pessoas na pesquisa, e aí acompanhava-se por 2 horas. Hoje já saiu estudos onde davam 100 gramas de proteína e acompanharam por mais tempo. E esses aminoácidos ficaram presentes na corrente sanguínea das pessoas. Ou seja, isso é mito. Se você precisa comer só 30 gramas de não uma proteína para você... porque o teu organismo não absorve o resto. Vamos pensar comigo.
alguns poucos milhões de anos atrás, aí a gente está aqui no planeta há uns 4 milhões de anos, né? Nesse período todo, vamos dizer que nos últimos 11 mil anos aí, foi que a gente começou a agricultura, que a gente começou uma civilização que vamos dizer assim, que começou a poder, deixou de ser um nômade, vamos dizer assim, criou-se a civilização, que foi com os egípcios. Antes disso, desses 11 mil anos para trás, cara, era só carne e gordura que a gente comia. Sim. Então você tinha um trabalho danado para caçar um bicho, para matar um mamute, ou seja lá o que você precisava matar, e aí você ia poder comer só 30 gramas daquilo ali, seu corpo ia absorver só aquilo. Não. É só a gente pensar um pouquinho. Você ia comer o máximo de proteína que você ia aguentar, o máximo de gordura que você ia aguentar, e isso ia perdurar durante muito tempo dentro do teu corpo. Né? Então não dá para dizer, é uma coisa que não tem lógica você dizer que a proteína que você consome, a gordura que você consome, que são os dois alimentos, os dois macronutrientes mais importantes para o ser humano, você tem um sacrifício danado para matar aquele bicho, para comer aquela carne, e você só vai aproveitar 30 gramas de 1 quilo de carne que você conseguiu comer? Sim. Não dá. Faz sentido, não faz né? o menor sentido isso daí. Né? Então, isso daí é... Vamos pensar que se você tomasse 100 gramas de whey, matava a quantidade de whey que você precisava ao longo do dia, e se você fracionar ele em 30, tomar umas 4 porções, o que rende mais? Tomar 100 gramas. Tomar 100 gramas seria o ideal, mas você acaba tomando muito mais. Isso daí favorece quem? A indústria. A indústria. Pois é, esse é o tipo de pesquisa que me parece bem manipulada, inclusive, né? Polêmica. Então é nítido assim, hoje já tem pesquisas aí garantindo que se você consumir uma quantidade de proteína maior que 30 gramas, você tem ali um período de aminoácido disponível na tua corrente sanguínea durante um bom tempo. Show de bola. Ô Lu, agora tem gente que treina há muitos anos, por exemplo, né, e não consegue evoluir. Qual que é o erro número 1 de quem treina, faz dieta, mas continua travado no mesmo corpo, do seu ponto de vista? Precisa ver qual que é o objetivo do treino dessa pessoa, né? Se ela está treinando para emagrecer, se ela está treinando para ganhar massa muscular, precisa entender qual que é o objetivo. Mas, sem dúvida alguma, está falhando em um desses dois, quem sabe nos dois processos, porque a resposta vem. Né? Então, o treino bem feito, com constância, digo diariamente, por que não? Né? E a alimentação ajustada, a resposta vai vir. Agora, precisa ver o que é que você quer. Né? Você quer se tornar um fisiculturista e aí você acha que não está conseguindo chegar lá. Não vai ter. E aí entra outras questões também. Né? Como é que estão os seus hormônios? Seus hormônios estão legais? Entra de novo na questão. Você precisa emagrecer? Está treinando, jura que está fazendo a dieta direitinho, mas o que está de errado? Cara, vai ver sua tireoide. Vai ver seus hormônios. Homem precisa estar com a testosterona lá em cima. Hoje a gente vive um problema sério em relação a isso. Né? Se a gente parar, hoje em dia a gente está vendo uma mudança significativa no mundo. Os Estados Unidos hoje mudou toda a diretriz de alimentação deles. Eles inverteram a pirâmide alimentar. A base da nossa pirâmide era riquíssima em carboidrato e açúcares e tudo mais. Para ter uma ideia, a nossa pirâmide alimentar, você consome mais açúcar do que proteína. Exatamente. Olha isso. E eles inverteram lá, né? E lá nos Estados Unidos eles inverteram. Por quê? São 2 pontos importantes. Eles estão gastando muito com saúde lá, que é a população mais obesa do planeta. E outra coisa, os Estados Unidos é um país que vive em guerra. E lá estão tendo uma dificuldade muito grande de ter soldados, e aí quando eu falo soldados, homens de verdade, porque a testosterona dele está lá embaixo. Olha só. Então o cara, interfere, ele quer prestar, ele quer servir, ele quer... eles têm a honra, né, de fazer parte, de defender o seu país, a sua bandeira, mas eles não têm condições mais de conseguir fazer os treinamentos. Eles estão
realmente afeminados, porque verdade. o estrógeno tá ficando mais alto do que a testosterona. Isso. Então imagina, um país que precisa disso está tendo dificuldade com esse processo. E o que eles fizeram foi justamente dar essa quebrada na indústria alimentícia lá e estão revolucionando a alimentação no mundo, que é coisa que a gente já faz há muitos... A gente não, né? Vou falar por mim, que eu já venho fazendo há muitos anos aqui. Que eu tive um problema sério com meu pai, que a nutrição, seguindo as diretrizes aqui do Brasil, eu não consegui, né? E aí eu tive que estudar fora, descobrir outras informações, sair de dentro da universidade e ver o que estava acontecendo de errado e entender que a nossa alimentação, que o processo que é ensinado dentro das universidades é falho. Por isso que está tendo essa mudança lá nos Estados Unidos, por isso que essa mudança vai repercutir com certeza no mundo todo, porque os resultados vão vir. Olha só, então a gente tem aqui, Tiagão, um especialista preparado para mudanças globais que vão impactar no Brasil. Isso é muito enriquecedor pra gente, né? Ela tá na frente de muita gente, hein, cara? É, sem dúvida, cara, sem dúvida. Lu, já que você falou essa questão aí do homem, né? E eu concordo plenamente com você, cara. O estrógeno vai estar alto mesmo, a testo vai estar baixa, a alimentação que o cara tá fazendo ali é completamente Desequilibrada. equilibrada e vai interferir exatamente nessas coisas, né? De hormônio, enfim. Seria um julgamento injusto ou você olhando para uma pessoa, você detecta a disciplina e escolhas olhando para o corpo dela? Ó, de um jeito ou de outro, são escolhas que você faz. Influenciado muitas vezes pelo ambiente que você está inserido. E o ambiente comanda muita coisa na vida da gente. Então, se você está inserido dentro de uma família, dentro de uma sociedade, onde a principal fonte de prazer e de alegria, por exemplo, é a alimentação, é a bebida, é o álcool, onde a sua felicidade está na alimentação, a gente percebe que algo de muito errado está acontecendo com você. E isso, de certa forma, acontece porque você permite que isso aconteça. Mas, repito, para você mudar dentro de um ambiente contaminado, você tem que gastar muita energia. Muita energia. E eu vivo isso diariamente. Vou trazer como exemplo o que acontece dentro da minha família. Minha filha mais nova, a gente colocou ela numa escola, ela com 2 aninhos ali tinha uma alimentação ajustada, tudo direitinho, bonitinho. Quando ela entrou para dentro da escola, cara, foi assustador. Mudou assustador o que eu falei. E aí, eu levantei dados, preparei uma apresentação, fui na diretora da escola, falei assim, olha, hoje a gente vive um processo assim, assado. Nesse dia da reunião, foi assim, foi triste, né? Porque a gente chegou no horário do intervalo e aí eu falei para minha mulher, falei assim, olha quanta criança com sobrepeso aqui. E era um dia da tarde do cachorro quente dentro da escola. Putz. E assim, é muito triste. E aí você já vê aquele menino com ginecomastia, ou seja, por quê? Porque a alimentação dele é tão ruim que ele já está tendo uma produção de estrógeno menor. Exatamente. E aí esse garoto muito provavelmente vai ser um garoto, não que eu tenha algum problema com isso, mas vai ser um garoto afeminado justamente por causa da alimentação que ele teve. Exatamente. E aí eu fui conversar com a diretora riu na minha cara e falou assim, você quer que eu faça o quê? Eu falo, quero que você sirva comida de verdade para eles. Sim. Ela está brincando, né? Eu falei assim, não, estou falando sério. Ela falou assim, o pai manda dadinho para o garoto comer, como que eu vou mudar isso? Eu falei assim, você está num processo de ensino, você está dentro de uma escola. Se tem um lugar para fazer mudança, o lugar ideal é aqui. Exatamente. Ela riu, eu saí da escola, tirei minha filha e coloquei ela numa outra escola. Pra Tinha minha uma cabeça surpresa, mais aberta. na outra escola, tão ruim quanto. Mesma coisa. Mesma coisa. Então é o ambiente. E aí minha filha levava o ovinho mexido, ela levava um queijinho, ela levava aquilo que eu acredito
que a ciência me traz que é o ideal para ela comer. Carninha moída, coxinha de galinha, ela levava. Só que chegava na escola, era o garoto comendo a bisnaguinha com Nutella, o salgadinho não sei do que, aquilo não sei da outra. Aí a professora dá de prêmio um saquinho colorido com um líquido vermelho dentro que eu não sei o que é, que você põe na geladeira e congela. Então é bater contra o sistema. Sim. Então, eu não vou desistir, eu vou continuar batendo nesse sistema até a hora que uma diretora me ouvir resolver mudar, até a hora que algum governante resolver mudar e a gente cuidar das nossas crianças, cuidar da saúde das pessoas que a gente ama da forma correta. É isso aí, Lu. Não desista da terra. Não, Com certeza. Inclusive nesse mundo, né, onde a gente vê muita rede social e as pessoas se importam demais com isso, né? Sim. Onde likes viram bússola até de vida para muita gente, né, cara? E longevidade ficou em segundo plano. Ou então, na verdade, né, as pessoas que querem longevidade, elas querem longevidade de verdade ou elas só querem um corpo bonito para tirar foto na internet, cara? Quando a gente fala de longevidade, o ser humano está vivendo mais. Mas ele está vivendo mais sem qualidade nenhuma. Uhum. Por quê? Tá empurrando. A indústria quer que você viva bastante, Sim. bastante tempo, e não quer que você vive de uma forma saudável, porque você precisa investir na sua saúde. Então as pessoas com 70, 75 anos e conseguem viver até seus 85 anos, mas de uma forma assim muito triste. Totalmente dependente, totalmente sem autonomia. E antigamente a gente via que as pessoas conseguiam viver até os seus 80 anos ali, mas com autonomia, né? Trabalhando, indo para lá e para cá, e de repente ficava doente e já morria. Hoje não. Hoje você fica doente 10, 15 anos. É verdade. Né? É verdade. Então essa é uma questão. Longevidade está acontecendo, mas sem qualidade. Então isso é algo importante que a gente precisa olhar melhor para isso daí. Me parece uma longevidade programada, né? Que é aquilo que a gente estava falando até nos bastidores ali, né? Ela é uma longevidade programada. Já vamos jogar isso já. Claro. Por que não? Com certeza. Porque minha próxima pergunta, cara, é isso que você disse, cara. Os caras programam para que o cara viva mais, mas tomando remédio, certo? Não tendo saúde, mas sempre comprando remedinho lá. Qual o seu ponto de vista, Lu, em relação à nutrição e esses medicamentos, cara? Eu nunca vi ninguém sendo curado da diabetes tomando remédio para diabetes. Eu nunca vi ninguém resolvendo o seu problema de pressão arterial tomando remédio para pressão arterial. Sim. O que resolve esses problemas de uma forma simples, não deixa de ser uma forma simples, mas que exige aí no caso disciplina e conhecimento? É a alimentação e o estilo de vida que você faz. Então, alimentação, corpo em movimento e sono adequado. Ajusta esses 3 pilares que você não vai precisar tomar mais remédio nenhum para a sua vida. Sim. E Lu, rapidinho aqui, uma receita básica para diabetes, cara. Cara, todo diabético, uma vez eu falei isso daí, uma pessoa veio me corrigir, né? Mas o diabético, alergia, tem o IgG, IgE, não sei o que e tal, que são marcadores, né, de alergia que a gente tem. Eu falei assim, o diabético ele é alérgico a carboidrato. Isso. A pessoa, você nem sabe o que é alergia. Lógico, né, tô fazendo uma relação aqui. Então, todo diabético precisa diminuir ao máximo o consumo de carboidrato que ele está consumindo. Ele precisa tirar farináceos, produtos refinados, produtos industrializados, todo tipo de carboidrato, ele precisa começar a diminuir e aí tem que ter um acompanhamento de um profissional especializado para ajudar ele nesse processo. A diabetes não cura, mas você some com ela quando você tira o carboidrato da vida num diabético. E nas diretrizes brasileiras
tem que comer 40% de carboidrato, um diabético. E tomar o remedinho. Se ele não tomar o remédio, se ele seguir as diretrizes e não tomar o remédio, a glicemia dele vai lá para as alturas. Olha Exatamente. só, cara. É importante. São Bolou. pontos de vista que a gente tem que levar em conta, né? Aliás, eu queria até voltar um pouco, né? A gente falou, fugiu um pouco até do roteiro aqui, né? O Thiago falou do whey, né? E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça sobre a creatina. Você recomendaria creatina para os seus filhos, para os seus pais? Para quem você recomendaria creatina? É um mito ou é verdade que creatina faz bem demais para o nosso organismo? Creatina faz bem demais para o nosso organismo. E indicaria sim, porque eles não seguem o protocolo que eu acredito. A partir do momento que você tem uma alimentação do ser humano baseado em carne e gordura, você não precisa mais tomar creatina. Ah, olha aí. Porque ela está presente ali na carne em abundância. É. Agora, quando isso é deficiente na tua alimentação, aí você suplementa. E a creatina é um dos suplementos mais estudados no planeta, com mais validação científica e faz realmente bem para um monte de coisa. Principalmente para os idosos aí, que ajuda nas conexões neurais. Outra coisa, sabia que existe diabetes tipo 3? Voltando um pouquinho no lance da diabetes. Não sabia. Diabetes tipo 3. Alzheimer hoje é uma inflamação que acontece no cérebro devido ao excesso de glicose na corrente sanguínea. Pois é. A vida comendo muito docinho, né? Exatamente. E aí lá na frente a conta você vai pagar. Como que resolve esse problema? Tira o carboidrato da vida dessa pessoa, desinflama o cérebro dele e volta a coisa a funcionar da melhor forma possível. Mas sim, a creatina é um excelente suplemento que pode sim ser usado, principalmente quando tem essa dieta que é dita do prato colorido, que é justamente deficiente no consumo de proteína, assim. Ela faz muito bem. Exato, muito bom. Eu costumo indicar para que os meus pacientes usam, principalmente no início desse processo. Porque eu fiz essa pergunta porque hoje você ouve falar muito bem da creatina, né? E o whey chegou a ter uma época em que se falava tão bem do whey e não se falava tanto da creatina, né? Não sei se eu estou enganado, mas tinha umas épocas, exatamente. Né? O whey foi o... A creatina, o grande problema foi que, assim, quando você começa a consumir creatina, a tua creatinina sobe, mas ela não sobe por causa de um problema que é o excesso de insulina, por exemplo, que faz aumentar a sua creatinina. Né? Isso. Mas sim, sua creatinina está subindo porque você aumentou o consumo de creatina. Isso não é ruim, mas precisa ser investigado. Você toma creatina? Toma. Se você não toma, a tua creatinina está alta justamente. Aí você vai ver a insulina dessa pessoa que está com creatinina alta está alta, a hemoglobina glicada dela está alta. Né? Então, você precisa saber ler os exames dessa pessoa para poder fechar. Então, teve uma relação, uma época, e aí provou-se que a creatina não causa o efeito negativo do aumento da creatinina. Né? Então é só um marcador ali, mas precisa investigar por que esse marcador subiu. Então, por causa disso, começou a se falar mal da creatina, que ela fazia mal para os rins, enfim. Isso, exato. Mas isso não. Voltando um pouquinho no whey, os idosos têm, voltando à sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, um whey de boa qualidade, um whey hidrolisado, pode ajudar muito nesse processo. Por quê? Porque o idoso ele tem problema de mastigação e aí às vezes comer uma carne, alguma coisa, numa quantidade ideal pode ser difícil. Ele tem um problema digestório porque ele vem de uma alimentação ruim, o intestino está ruim. Então, nesse caso, um whey de extrema qualidade, hidrolisado, onde a molécula já foi quebrada e está pronta para ser absorvida, é uma excelente opção para o idoso, sim. Tá? Não estou descartando o whey de uma forma... Não, é um produto industrializado que vem com... E aí o isolado
ele já vem, o hidrolisado ele já vem mais puro, ele já não vem com tantos, vamos dizer, aditivos assim, né? Então pode ser sim uma opção interessante para um idoso acabar tomando um whey. Importante essa separação, né, dos tipos de whey, vamos colocar assim, né? É isso aí. Não, eu só queria complementar, porque naquela pergunta sobre a carne, o whey lá, o que eu quis dizer foi o seguinte, tem um estudo que você disse bem, a creatina é o suplemento mais estudado até hoje, pelo menos é o que dizem, né? E o whey era o pioneiro, né, cara? Quando começou assim, esse lance de suplementação, eram as massas e tal, depois veio o whey, né? E depois veio os outros aí, a creatina o mais estudado. O que eu queria dizer é o seguinte, Lu, o estudo que eles fizeram, eles comprovaram que se você pegar carne ou come ovo, 48% do que você comeu vira músculo. O restante vira enzima e vai servir como outras coisas que têm função no seu organismo. Se você pegar o whey, 23% do whey vira músculo. O resto não vira enzima e serve até como fonte de energia. Ó, quando você coloca é a mesma coisa que o carboidrato. Quando você coloca um carboidrato para dentro do teu corpo, ele não entende se aquele carboidrato veio do pão, do macarrão, da fruta, ele não entende isso. É a molécula ali. Aquela molécula vai ser quebrada, transformada em glicose, e essa glicose vai ser direcionada para várias funções também, né? Com a proteína é a mesma coisa. O que é o whey protein? Sabe quando você abre aquele iogurte natural, tem aquela aguinha amarela ali? Tomo ela. Então, aquilo ali é o soro do leite. É isso mesmo. O que aconteceu? Os produtores de leite começaram a fazer queijo, e quando você faz queijo, você tira todo esse soro. E esse soro começou a ser descartado. Esse soro faz muito mal para a natureza. Então, assim, o que a gente vai fazer com esse soro? E aí começaram a estudar esse soro, que é a proteína do soro do leite, e aí viu que dava para transformar aquilo num pó, e junto com o marketing veio trazendo o whey protein. Que, por exemplo, quem tem algum problema com leite, de alergia, alguma coisa, não pode tomar. Não é interessante tomar um whey protein, né? E aí a gente pega qual foi esse processo que esse soro sofreu, o que de fato tem ali que ajuda. Então é um produto industrializado que, dependendo do caso, pode ser bem-vindo, que pode ser utilizado. Mas a partir do momento que você colocou no teu corpo, aquilo lá vai virar aminoácido. E aí virou aminoácido, já era. Seu DNA vai pegar e vai levar para onde que ele precisa. Então, o aminoácido é cabelo, é unha, é seus órgãos, é a parte que constrói o teu corpo. Então, ele não quer saber se esse aminoácido está vindo da carne ou se ele está vindo de um whey protein. Ele vai utilizar da forma que ele precisar. E sim, a proteína é uma fonte de energia. Só que não pensa que o teu corpo é muito inteligente. Ele não vai tirar a principal ferramenta do teu corpo, que é a massa muscular, o aminoácido que você tem, para transformar ele em energia. Primeiro, ele vai pegar essa energia disponível na tua corrente sanguínea. É esse aminoácido que ele usa para produzir energia, caso falte alguma outra energia. Tá? Então, é muito difícil assim você usar essa proteína como fonte de energia. Mas se preciso for, isso pode acontecer sim. Mas ele prioriza a glicose, porque a glicose é tóxica, precisa sair do teu organismo o quanto antes, precisa sair da tua corrente sanguínea o quanto antes, mas a gasolina aditivada para o nosso corpo, sem dúvida nenhuma, é a gordura. Olha só. Que aula. Deus. Senhoras e senhores, Luciano Taveira. Meu Deus. Que aula. Bom, a gente tá chegando aqui na reta final, infelizmente, né? A gente poderia ficar aqui umas 2 horas tranquilamente, né, cara? Assunto a gente tem. Não, tem bastante assunto, e o bacana é que, assim, foi um dos episódios que a gente mais preparou perguntas, que mais foi surgindo mais ainda, né? Foi. Então, muito bom. Vou fazer uma última pergunta, mas antes eu gostaria de te agradecer, Lu, pela luta contra o sistema, que eu acho que é a nutrição contra o sistema, Tiagão. Sim. Isso aqui é uma aula de nutrição contra o sistema, mas de uma forma científica. Não à toa, os Estados Unidos estão mudando a grade alimentar lá no país, né? Não é à toa, está bem explicado aqui, Sim. né?
Se você tá chegando agora no final, por favor, assista inteiro esse episódio aqui, Meu que é Deus. uma aula. É verdade. Você vai ficar embasbacado assim como eu fiquei, né? Lu, um recado direto que você dê pra alguém que quer emagrecer. Papo reto, cara. Qual seria esse recado? Primeira coisa, foge de produto industrializado. Vai para o mais natural possível. Depois disso, foge de semente, grãos. Procura, vamos aí partir para a parte do carboidrato, já que você quer comer um carboidrato, que seja aqueles que vêm lá do fundo da terra. Batata, mandioca, mandioquinha, inhame, dá preferência para esses daí. Mas sem dúvida alguma, o teu prato tem que estar cheio de carne e gordura. Aí, ó. Qual tipo de gordura, Lu? Gordura da carne. Isso é importante você falar. Por que a gente deixa de lado os produtos industrializados? O que tem no produto industrializado? Farinha, açúcar e óleo. Qual que é o óleo? Óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de gergelim, óleo de... Qualquer óleo extraído de semente, você tem que deixar de lado porque é justamente esse óleo que te inflama, que te oxida, que te deixa doente. E ele está presente em todos os produtos industrializados. Junto com isso, a farinha, junto com isso, o açúcar. Tá? É a combinação do satanás. Vamos para relógio, né? É açúcar, farinha e o óleo industrializado. Qual que é a gordura? Que já foi desmistificada, que já está aí, que está mudando a ideia de todo mundo aí, e é o que eu falo, você tem que ter humildade, que eu já fui esse nutricionista que prescrevia 60% da dieta de carboidrato, mas eu tive a humildade de entender, e no meu Instagram tá lá, vai ter receitinha lá de suco verde, vai ter receitinha lá de pãozinho, não sei das quantas, tem. Eu faço questão de deixar para dizer que eu saí da bolha, que eu tive a humildade de entender que aquilo que me foi ensinado não é aquilo que é o ideal para o ser humano. Então, para quem precisa emagrecer, procure uma alimentação mais saudável possível. O primeiro passo, fuja dos industrializados. E a gordura é a gordura saturada, que é a gordura do boi, que é a gordura do coco, que é uma boa gordura. O azeite em pequena quantidade também pode estar inserido nisso daí. A gordura da carne do boi. Da manteiga. A manteiga, que é a gordura do leite, para quem não tem problema com o leite, né? Mas aí também você tem a manteiga ghee, que você pode até fazer em casa, que vai tirar essa proteína que faz mal para quem tem problema com o leite, e aí você pode usar essa manteiga assim como uma excelente fonte de energia. E a gente tem o TCM, né, o triglicérides de cadeia média, que hoje você consegue comprar na indústria, que nada mais é do que o óleo de coco mais puro, né, que é o ácido caprílico aí. Então é uma excelente fonte de energia, mas lembre-se, você tem um processo para isso. Virar a chavinha não é tão fácil. Sim. E eu quero deixar aqui um exemplo disso, que está numa batalha gigantesca, que se vocês tiverem oportunidade, eu tenho certeza que ele vai ter um prazer enorme de falar com vocês, que é o Alessandro Medeiros. Ele é um ultramaratonista e um dos feitos, entre vários que ele fez, ele correu uma ultramaratona de 500 quilômetros. Caraca. O cara não comeu nada. A única coisa que ele fez foi 3 dias de prova. Ele fez os 3 dias de prova em jejum. Não comeu nada. Ele faz 6 anos que está numa dieta carnívora. Ele só come carne e gordura. E ele fez essa prova de 3 dias, né, os 500 quilômetros em jejum. E assim, a coisa mais fantástica, cara, da diferença de um atleta que conseguiu mudar essa chavinha para usar a gordura como fonte de energia, é que essas pessoas, elas acabam a prova, elas estão prontas para começar outra. Tanto é que no dia seguinte, para soltar a musculatura, ele fez uma meia maratona, enquanto os outros atletas não conseguiam levantar da cama. Então isso é nítido e notório. Não quer dizer que ele desempenhou melhor porque ele é carnívoro, porque ele consome gordura, que ele mudou a chavinha. O Alessandro, ele vem quebrando paradigmas, mostrando que você pode sim viver como você vivia antigamente. Então a ideia dele era provar. Se antigamente a gente ficava 15 dias, 20 dias sem comer atrás de uma caça, eu vou provar que eu sou capaz de correr 500 quilômetros atrás de uma caça sem comer
e só tomando sais minerais. Ele tomou água com sais minerais. Ah, cara, desculpa, entrou uma questão aí agora, né? Os romanos, eles ganhavam sal como salário. A palavra salário vem de sal. Água com sais minerais tem a ver, cara, porque antes os guerreiros romanos, os 300 de Esparta lá, os caras viviam à base de sal, cara. Exatamente. Tem tudo a ver isso. Tem tudo a ver. Sal é vida. A gente não pode ficar... O problema da humanidade é o açúcar. O sal aumenta a pressão. Não, o que aumenta a pressão é o excesso de carboidrato, de açúcar, de produto refinado. Eu falo. Sal hidrata. Se você começar a tomar... A nossa água hoje, infelizmente, não tem mais sais minerais. Aqui dentro é só H2O. Você começar a tomar isso aqui, o que acontece? Vai começar a ir no banheiro. E você vai começar a urinar, vai sair seus sais minerais. O que você precisa fazer para repor isso aqui? Coloca sal. Você, durante o dia, toma uma pitadinha de sal. Sabe sal grosso? Sal grosso. Põe uns 3 ali, porque o sal grosso é o sal integral. Ó, sal tem que ser o sal integral, não é aquele sal de mesa do restaurante, sal refinado, não. Aquele... Sal refinado. Mas não presta. Mas tem sal refinado integral. Aí tem lá, a única coisa que vai estar presente ali é sódio e iodo. Ponto final. Esse é o sal ideal. E normalmente o sal grosso é assim. Então, um punhadinho ali, 6 pedrinhas de sal grosso, bota na boca, toma um copinho de água, aí você vai hidratar. Porque sem o sal, sem esses sais minerais, a gente também não sobrevive, não. Nessa dieta carnívora que eu fiz, eu acordava, em jejum, eu tomava água com sal grosso. Porque é um processo de... muitas vezes a gente acha que está com fome, a gente não está com fome, nós estamos desidratados. Toma uma aguinha lá com um pouquinho de sal, você vai ver que essa fome vai embora. Show de bola, muito bom. Muito bom. Isso aí. Muito bom. Excelente, meu irmão. Cara... Por favor, Valdir. Eu tenho que eu aproveitei demais, né? Vai lá, Thiago. Thiago. Todas essas informações que você passou pra gente, pro nosso público. Que conhecimento, Lu. Parabéns, irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado. É um assunto assim que eu sou apaixonado. Hoje, com tudo aquilo que aconteceu com meu pai, perdi minha avó por causa da diabetes. A família do meu pai sofre muito todo mundo ali é diabético, né? Eu preciso tomar cuidado porque tá na genética, mas falando, né? A epigenética me permite cuidar disso, né? Sim. Então, a briga vai além disso daí. Eu prometi para mim que eu ia fazer alguma coisa de diferente para honrar a vida do meu pai, porque, infelizmente, muita gente sofre pela ignorância, porque nunca teve um nutricionista que chegou para o meu pai e falou assim, olha, o senhor não pode mais comer pão, porque quando ele descobriu que ele estava diabético, ele nunca mais comeu um doce. Muito raro eu via meu pai comer um doce, mas ele comia pão o dia inteiro, ele trabalhava numa padaria, cara. Meu pai viveu a vida dentro de uma padaria. Então era glicose alta o tempo todo. Se alguém tivesse falado, olha, o senhor não pode mais comer isso, o senhor tem que priorizar isso daqui, eu tenho certeza que hoje meu pai estaria comigo, né? Então, o que eu peço, a mensagem que eu quero deixar aqui é: procurem bons profissionais, saiam da zona de conforto, entenda o que acontece com o teu corpo quando você come isso, como come aquilo, como que você está, se você amanhece disposto, se você amanhece cansado, procure profissionais que olhem para você de uma forma integrativa, corpo, mente e alma, que te respeite, que te entenda e que crie um processo, um método para te ajudar, né? Então é isso. E o que eu faço é que os meus pacientes, os meus atletas tenham sucesso. É isso aí. Muito bom, muito bom. Obrigado, Lu. Bom, para você que acompanhou essa aula e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, pô, ative as notificações. O Comet Talks for Life está também no Instagram e no TikTok. E agora a gente tem uma produtora que está ali do outro lado da câmera, que está acompanhando a gente ali, a Isa, né, Isa? É isso aí, muito bom. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal!